Queridos, eu sou o pastor Francisco Vasco de Goiânia. Quantos aqui me conhecem? Glória a Deus. Tem muito tempo que eu não venho aqui, né? Aleluia. É bom voltar. Se você não me segue lá no Instagram, por favor, siga-me, Francisco Vasco 1. Tenho certeza que você vai ser edificado. Eu queria compartilhar uma palavra que está no meu coração, porque eu creio que nós ainda estamos iniciando um novo ano. E é interessante entendermos algo. Eu gostaria do seu silêncio e da sua atenção. É interessante entendermos e muito importante entendermos algo. Deus, Ele não somente vai fazer, mas Ele quer fazer algo através de nós. Quantos creem que Deus quer fazer algo através de você? Diga amém. Quantos creem que Deus quer fazer algo através de você? Diga amém. Mas é importante entendermos uma coisa, e eu gostaria que você ouvisse essa introdução para você entender o que eu quero te falar nessa noite. Romanos capítulo 15, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é chamado de o Deus da esperança. Diga assim: Deus da esperança. Ele é o Deus da expectativa. Nós não podemos entrar em um novo ano, ano de 2021, um novo ciclo. Temos falado disso na videira e na vinha, quarto ciclo, na videira em geral, início de um quarto ciclo, início de um novo ciclo, de um tempo de recomeço. Nós não podemos entrar nesse tempo sem uma chave espiritual. Tem uma chave espiritual na nossa vida, e essa chave espiritual é expectativa. A sua vida vai em direção às suas expectativas. Se você quer ver o Senhor fazer algo na sua vida por esses dias, você precisa renovar uma coisa no seu coração para esse novo ano: expectativa. A Bíblia diz: e o Deus da esperança. A palavra esperança também pode ser traduzida por expectativa. E o Deus da expectativa, o Deus da esperança, vos encha de todo gozo e paz. A Bíblia diz: Ele vai encher você de alegria e de paz no vosso crer. Para quê? Para que você seja rico de esperança, rico de expectativa. 2020 com certeza foi um ano muito difícil. 2020 foi um ano de restrições. Algumas pessoas disseram: nossa, 2020 foi um ano bom para mim, apesar das dificuldades. Eu respeito quem falou que o ano 2020 foi um ano bom. Amém. Glória a Deus se no 2020 você teve grandes conquistas. Para mim particularmente, 2020 foi um ano ruim. Foi um ano de muitas dificuldades, de muitas pressões, de muitas lutas. Foi um ano de mudança na minha vida também ministerial. E eu não tive a liberdade de criar, de fazer coisas que eu gostaria. Foi um ano também de perdas, né? Contraí o vírus. Meu irmão mais velho, que está aqui também, ficou, acho que quantos dias na UTI? 17 dias, 13 dias na UTI. Perdemos a nossa mãe há 7 meses, acho 6 meses atrás. E assim, foi um ano muito difícil. E eu cheguei ao final do ano. Eu tenho uma prática pessoal que no final do ano eu tiro alguns dias, até mesmo para orar, para jejuar, para agradecer a Deus pelo ano, e também para renovar os meus pedidos, os meus alvos de oração para o ano seguinte. E eu confesso para você que quando eu comecei a agradecer a Deus, por alguns momentos eu parei e disse: nossa, foi um ano tão difícil. Mesmo assim eu tenho motivos para agradecer a Deus. Mas quando eu fui colocar os meus alvos, eu percebi que parece que tinha algo que estava travando, parece que tinha algo que estava me segurando. E o Senhor disse algo para mim:
Se você quer ter um ano que você talvez nunca viveu, se você quer ter um ano onde você vai desfrutar de coisas poderosas em Deus, se você quer ter um ano de salvação, de multiplicação, de prosperidade, você precisa encher o seu coração de expectativas. Expectativa. E eu vim aqui hoje nessa noite dizer algo para você. Você precisa encher o seu coração de expectativa que coisas boas vão acontecer com você, expectativa de que você vai ser surpreendido por Deus. Deus vai surpreender você, expectativa de que coisas poderosas vão acontecer com você e também através de você. Você sabe, talvez você começou o ano e você tem orado pela sua célula, mas o Espírito de Deus quer que você gere expectativa, que você não somente ore pela sua célula, estabeleça uma data e gere expectativa. Esse vai ser o ano que essa célula vai multiplicar, esse vai ser um ano de crescimento na minha vida, esse vai ser um ano realmente, sabe, de explosão na minha vida, esse vai ser um ano aonde coisas que estavam travadas serão liberadas, portas que estavam fechadas vão abrir. E por que eu preciso encher-me de expectativa? Porque a sua vida vai em direção às suas expectativas. Diga assim: a minha vida vai em direção às minhas expectativas. Se você tem expectativa de que Deus vai te surpreender, é isso que vai acontecer com você. Se você tem expectativa de que você vai ter conexões, que vai ter portas que vão se abrir para você, é isso que vai acontecer. A pergunta que eu faço para você hoje nessa noite é: quais são suas expectativas? O que você tem almejado nesses dias? O que você tem desejado nesses dias? O que você tem sonhado nesses dias? O que você tem planejado em Deus nesses dias? Como eu disse, eu estou considerando esse mês ainda, né, como início de um novo ano, de um recomeço. E talvez você não gerou expectativa, talvez a sua expectativa ainda é a mesma do ano anterior, de dificuldades, de problemas que aconteceu. Mas eu sinto o Senhor, quando o Senhor falou algo no meu coração, naqueles últimos dias, e que eu estava anotando ali. Eu mostrei isso até para minha esposa, os alvos de 2001, algumas coisas de 2001 que eu pensei e que eu já comecei a colocar em prática. O Senhor falou no meu coração: Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu vou avançar para o alvo, para aquelas que estão diante de mim. Eu quero declarar e quero profetizar sobre a sua vida: esse é o ano que você vai avançar. É um ano de conquista na sua vida, no seu ministério. É um ano de você apropriar de coisas, tomar posse de coisas. Mas é necessário esquecer, deixar as coisas que para trás ficaram e avançar para o alvo. Mas não avançar de qualquer maneira, avançar cheio de expectativa de que coisas boas vão acontecer com você. Você sabe, algumas pessoas me disseram: mas como ter expectativa? Como ter expectativa de um ano bom, se o ano passado foi tão ruim, se as coisas foram tão difíceis? Eu falei: você acredita que Deus pensa coisas boas ao seu respeito? Projeta para mim Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor diz. Jeremias capítulo 9, versículo 29, versículo 11. A palavra diz assim: eu é que sei, Jeremias 29, 11, que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Aí o texto termina dizendo: para vos dar o fim que desejais. Eu digo para você algo: se você quer qualquer coisa na sua vida, isso começa primeiro com um desejo. Você precisa desejar coisas. Esse novo ano é um ano de desejar.
Se você é um líder, deseja crescimento, frutificação, deseja que pessoas sejam alcançadas até próximas a você, deseja que portas se abram diante de você, deseja que milagres aconteçam através do seu ministério, deseje. É tempo de desejarmos, é tempo de sonharmos com essas coisas, é tempo de renovar dentro do nosso coração essa expectativa de dias melhores, expectativa de um ano de crescimento, de frutificação, de milagres. Você sabe, um tempo da nossa vida foi roubado. Eu mudei para um novo prédio em Goiânia, fui mudado, né, de lugar, e eu estava cheio de projetos, de planos, e não foi possível. Várias reuniões nós deixamos, fomos proibidos de reunir. E no tempo que eu estava orando, eu disse: Senhor, esse tempo foi perdido. E aí o Senhor falou comigo: o que você deseja? Eu falei: eu desejo que esse tempo seja restituído. E aí Ele me fez lembrar do texto de Joel, capítulo 2, versículo 25: restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo cortador. Eu quero declarar isso. Se você está aqui hoje, teve um tempo se você perdeu alguma coisa, se você em algum momento teve prejuízo, o Senhor vai restituir isso na sua vida. Mas é necessário que você tenha expectativa. Por quê? Porque a minha vida, olha para cá, por favor, a minha vida, a sua vida vai em direção às suas expectativas. Diga assim: a minha vida vai em direção às minhas expectativas. Quando nós alimentamos pensamentos de fé, quando alimentamos pensamentos de vida, de crescimento, de multiplicação, de favor, a minha vida move em direção a isso. Eu não tenho expectativa de coisas ruins, eu não tenho expectativa de problemas, sabe? O Senhor renovou no meu coração essa expectativa, e a cada dia que eu acordo de manhã para ir para a oração, eu acordo declarando: Senhor, o Senhor renovou a minha expectativa. Esse é o nosso ano. Eu tenho divulgado o nosso culto, e cada vez que eu divulgo o horário, o dia do nosso culto que nós estamos realizando, eu peço a ele para colocar essa frase: esse é o nosso ano. Esse é o nosso ano. Por que eu estou declarando isso? Porque a minha expectativa está nessa direção. Esse é o nosso ano. Eu vim aqui hoje para dizer algo para você: esse é o seu ano. O que não aconteceu no ano passado vai acontecer nesse ano. Talvez coisas que demoraram anos para acontecer na sua vida, esse é o seu ano. Esse é o ano de multiplicação. Alguém pode dizer amém, por favor? Diga aleluia. Você crê nisso? A sua vida vai em direção às suas expectativas. Nós precisamos encher o nosso coração de expectativa. Quando você enche o seu coração de expectativa, olha para cá, sua fé é ampliada, sua visão é ampliada. Tem pessoas que passam ano, termina um ano, entra um ano, e as coisas continuam do mesmo jeito. Aí ele diz: eu não sei o que está acontecendo. Se você quer mudar alguma coisa na sua vida, comece mudando as suas expectativas. Tenha expectativa. Por definição, eu tive a curiosidade de olhar no dicionário o que significa essa palavra expectativa. Expectativa, por definição, é aguardar. Olha só a definição da palavra expectativa: aguardar fortemente que algo de bom lhe aconteça. O que é expectativa? Aguardar fortemente que algo de bom lhe aconteça. Você está aguardando por algo de bom? Você está aguardando de algo de bom aconteça? Tem pessoas que falam assim: pastor, eu ando, parece que com os pensamentos de algumas coisas ruins acontecer, e parece que depois eu fico pensando naquilo, eu acordo de manhã e quando eu vejo aconteceu. É porque isso é chamada de lei de atração. Você atrai aquilo que você fica alimentando. Se você fica alimentando pensamentos negativos, é isso que vai acontecer. Mas esses são dias de alimentarmos pensamentos de vida. Vocês são jovens. Jovem
Aumenta só um pouco o meu retorno, por favor. Jovem precisa alimentar os pensamentos. Jovem precisa encher-se de fé. Jovens têm que ter expectativa de coisas boas, de dias maravilhosos. Você sabe, Deus... Alguém me perguntou: pastor, como eu sei que um pensamento é algo de Deus, ou quando um pensamento não procede de Deus? Aí eu respondi para ele o texto que eu acabei de ler com você, Jeremias 29:11. Eu falei: Deus só tem pensamentos de paz. Diga assim: Deus só tem pensamentos de paz. Deus não tem pensamento de morte, de destruição. Deus não tem pensamentos de fracasso. Deus só tem pensamentos de paz ao seu respeito. Olha para cá, eu tenho 3 filhos. Eu sou casado, eu tenho 3 filhos. Eu tenho filho de 13 anos, de 10 anos e uma menina de 2 anos. O aniversário da minha filha de 3 anos é no mês que vem. Eu estava lá na minha sala na quinta-feira ou quarta-feira, pensando: o que eu vou fazer no aniversário dela? O que eu vou dar para ela? E comecei a pensar naquilo, pensando em maneiras de surpreender. E por um momento que eu estava lá pensando nisso, o Espírito de Deus falou ao meu coração: se você consegue pensar coisas boas para os seus filhos, muito mais eu por você. Agora, você já parou para pensar o que Deus pensa ao seu respeito? Deus tem pensamentos bons ao seu respeito. Deus tem pensamentos de grandeza ao seu respeito. Deus tem pensamentos, sabe, de favor ao seu respeito. Deus tem pensamentos de grandeza, de multiplicação para essa igreja. Deus está pensando coisas surpreendentes para você. Você precisa se abrir para isso. Você precisa, sabe, deitar e acordar com essa expectativa de que algo bom vai acontecer com você. Mas isso não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Não é pelo que eu fiz, é pelo que Ele fez. Eu preciso apenas crer. Volta lá, por favor, no versículo de João 15:13. Olha o que o texto diz: para que sejais, a parte B, para que sejais ricos. João 15:13, eu falei João, desculpa, Romanos 15:13. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Deus da esperança vai encher você de alegria e de paz no vosso crer. É preciso que você creia. Você precisa crer que Ele está pensando coisas boas para você. Você precisa crer que Ele vai te surpreender. O que é ser surpreendido? É receber além daquilo que você está pedindo ou além daquilo que você está pensando. O que é ser surpreendido? É você receber uma medida muito maior do que você pede ou que você pensa. Olha o que diz Efésios 3:20. Estou confessando também esse texto no meu devocional na maior parte do dia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Diga assim: o poder de Deus. Agora em português, diga assim: o poder de Deus opera em mim. Se o poder de Deus opera em você, Ele vai te dar infinitamente mais do que tudo quanto você está pedindo ou pensando. Se você está pedindo ou pensando, Deus vai surpreender você numa medida ainda maior. O crescimento será maior, a multiplicação será maior. Ele vai surpreender você. Por que Ele vai surpreender você? Porque você vai encher o seu coração nessa noite de expectativa. Eu creio que o Senhor vai fazer coisas poderosas. Você sabe, a perversidade tem aumentado nos nossos dias, a maldade tem aumentado, as coisas no mundo têm piorado, e vão piorar cada vez mais. A sociedade que nós vivemos hoje, os valores estão sendo tirados, todos os princípios e valores estão sendo removidos. E em relação
as coisas do mundo vão piorar, mas em relação à igreja vai melhorar. Eu creio, sabe por quê? A Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos vivendo uma geração que eu acredito que é uma das gerações mais perversas que houve na face da terra, mas será também nesse tempo que a igreja vai experimentar o maior nível de santidade, de unção, de crescimento e frutificação. Irmãos, eu tenho expectativa no meu coração que está próximo à volta do Senhor Jesus, está muito próximo à volta do Senhor Jesus, mas antes da volta do Senhor Jesus, eu creio que a igreja vai experimentar a maior colheita de todos os tempos. Nós vamos experimentar a maior colheita de todos os tempos. Deus me deu uma palavra, e eu creio que eu vou pregar essa palavra amanhã, lá na Holy Fest em Goiânia, mas só quero falar um texto que o Senhor falou comigo. Projeta para mim João capítulo 4, versículo 35, e eu creio que essa palavra é para algumas pessoas aqui também nessa noite. João 4,35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Agora, olha o versículo 38, eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Versículo 38: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraram no trabalho dele. Eu quero declarar e profetizar sobre a sua vida, que você vai para alguns lugares, não foi você que plantou, mas você vai ser um agente de colheita naquele lugar. Outros plantaram, diz o Senhor, mas você vai entrar debaixo da colheita deles. Alguns pensam, alguns têm que tirar essa mentalidade de engano de dizer: eu só posso colher aquilo que eu plantei. Mas o Senhor está dizendo que eles vão colher, não foram eles que plantaram, outros plantaram, mas nós vamos colher. Levanta a sua mão, por favor. Senhor, eu quero profetizar que nessa igreja, aqui em Rio Verde, nós temos uma geração que será conhecida como a geração da colheita. Homens e mulheres ousados, cheios do Espírito, vão colher o que nunca colheram antes. Vão colher discípulos, vão colher, ó Deus, empresários, líderes, jovens. Vão colher, Senhor, pessoas nas faculdades. Senhor, eu quero profetizar um tempo de colheita sobre essa igreja, sobre a vida de cada irmão. Quem recebe, diga amém. Diga: eu recebo. Eu profetizo um tempo de colheita na sua vida. Não foi você que plantou, mas você vai entrar debaixo da colheita. Isso é favor, é graça de Deus, é Deus dando tudo para quem não merece nada. Essa é a nossa geração. Você faz parte dessa geração. Por isso tem lugares que não foi você que plantou, mas você vai participar da colheita. Eu quero participar da colheita. Colheita de muitos lugares. Eu quero participar. Eu quero. Eu tenho pedido para Deus, Senhor. Sabe o que eu tenho pedido para Deus, pastor Fabiano? O Senhor falou isso no meu coração também. São as ferramentas que você usa para plantação, outro é para colheita. Eu falei: Senhor, me dá as ferramentas corretas para esse tempo de colheita. Me equipa para esse tempo de colheita. Que o Senhor traga pessoas, que o Senhor traga homens e mulheres com visão. Amplia a nossa capacidade, amplia o nosso conhecimento, amplia. Sabe, eu vim aqui no meu coração, com o encargo no meu coração de liberar essas 2 palavras: vocês vão colher em lugares que não plantaram. E é um tempo também onde Deus vai ampliar, vai expandir a influência de vocês. Que o Senhor, em tempos de colheita, é bonito quando você vai aqui, vocês moram num lugar que sabem o que eu estou falando. Precisamos de grandes, caminhões expandidos, para que a colheita, para que colha o máximo de coisas. Isaías 54, versículo 2. Eu quero falar algo aqui para algumas pessoas. Olha para cá, não se desanime pelo tempo que você está vivendo hoje. Não se desespere pelo tempo que você está vivendo hoje. Hoje é dia do Senhor renovar suas expectativas. Não se abata pelo momento que você está vivendo. As lágrimas que foram derramadas foram colhidas nesse tempo.
Não se precipite. Entenda que esse tempo que você passou foi um tempo de preparação. Eu falei essa frase há alguns anos atrás e vou repetir. Antes de Deus fazer algo através de você, primeiro Ele faz algo em você. Todo mundo fala do José, o grande líder, que interpretou sonhos, o cara que foi o governante ali de Faraó, que fez realmente algo magnífico no tempo de crise. Mas aquele cara foi preparado 13 anos. 13 anos. Deus fez algo primeiro nele, depois Deus fez algo através dele. Deus está fazendo algumas coisas em nós. Não desanime, não precipite. Deus está preparando você para andar na autoridade dos céus. Deus está preparando você para ser surpreendido. Esteja preparado, porque coisas vão acontecer. Isaías 54, versículo 2 diz: alarga, olha esse texto, alarga o espaço da sua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga bem as tuas cordas. Olha o que o Senhor está dizendo: alonga bem as cordas, firma bem as estacas. Firma bem, firme-se na palavra, firme-se na revelação da justificação pela fé que nós temos ensinado. Firma bem as suas estacas, porque vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda. Quantos creem que vai transbordar para a direita e também vai transbordar para a esquerda? Diga: eu creio. Eu creio que eu vou transbordar para a direita e também para a esquerda. Olha, eu creio que nesse tempo de colheita você vai transbordar. Deus vai surpreender você. Agora, eu acredito que 3 coisas é importante quando se fala de expectativa. E a primeira coisa que eu quero falar para você é: programe a sua mente, se você quer viver um tempo de expectativa na sua vida. Se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, mude a sua forma de pensar. Muda a sua forma de pensar. Tem pessoas que ele não acredita, ele não tem uma imagem de grandeza, ele não tem uma imagem na mente dele, um pensamento dele, de que o Senhor vai surpreendê-lo, de que coisas poderosas vão acontecer na vida dele ou através dele. Por isso que a Bíblia diz: se nós quisermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos começar por onde? Renovando a nossa mente, mudando a nossa mente, mudando a nossa forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. O que nós temos hoje é uma geração de gente conformada com o século. Está aplaudindo muita gente que não tem o Espírito Santo. Ah, mas esse cara é fera, esse cara tem tanto conhecimento, mas não tem a vida de Deus dentro dele, não tem a sabedoria do céu, não tem um tesouro, o maior tesouro que há dentro da sua vida, da minha vida, o Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus residindo dentro de você. Mas a mente ainda é velha, o espírito é novo, mas a mente é velha. Por isso precisamos renovar a nossa mente, remover todos os conceitos do passado, todo o pensamento do passado, sabe, de que você não é nada, de que você não consegue, de que você é uma pessoa inferior às outras. Remova todos esses limites, remova esse pensamento. Deus quer usar você nesse tempo. Você precisa se encher de expectativa. Você precisa dizer para o Senhor hoje: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor nesses dias. O Senhor falou comigo. Então, se você quer desfrutar de um ano poderoso, mude sua forma de pensar. Sabe por quê? Quando você muda a sua forma de pensar, você muda também sua forma de falar. Quantas pessoas, quando vai fazer um exercício, ele diz: eu não consigo pegar isso, eu não consigo fazer isso.
Quem te disse que você não consegue? Quem falou isso para você? São bloqueios, são realmente limitadores que você colocou na sua mente. Teve uma vez que eu viajei em um carro alugado, foi uma das piores viagens. Eu não sabia, mas esse carro, por motivos de segurança, ele tinha um limitador. E aí eu fui fazer uma ultrapassagem, eu estava numa certa velocidade, e quando eu acelerei, o carro começou, e aí começou a voltar no painel lá, limite de velocidade. Eu falei, que história que é essa? Eu tenho que ser um cidadão livre, mas agora eles querem me limitar, agora querem colocar um limite de velocidade. Não, mas isso é para o seu bem. Ok, não vou discutir sobre isso não. Eu falei, olha só, esse carro tem uma potência, tem, né, uma potência no motor dele, mas ele é limitado, porque tem um limitador. Eu falei, está amarrado isso na minha vida, eu não quero que tenha limites na minha mente a respeito da bondade e da grandeza de Deus. Eu quero que todo limitador que foi colocado na minha mente no passado seja removido, porque eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o texto está dizendo, volta lá, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, Romanos 12, 2, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o que diz, qual seja a boa, agradável. Quando é que eu vou desfrutar da boa e agradável vontade de Deus? Quando a minha mente é renovada. Olha para mim, como que eu renovo a minha mente? Como eu renovo a minha mente? Lendo a palavra, sendo cheio da palavra. Precisamos renovar a nossa mente, precisamos ter conteúdo. Você precisa saber o que Deus pensa a seu respeito, você precisa saber o que você tem por direito. Por isso você precisa ler a palavra do Senhor. Estou falando de princípios talvez tão elementares, tão básicos, mas é isso que te fortalece, é isso que vai te sustentar, é isso que vai te fortalecer para ter uma vida empolgante, para ter uma vida, brilhante, para ter uma vida que faz diferença, para ter uma vida que onde você chega e a glória de Deus chega junto com você, para você ter uma vida que onde você está, as pessoas próximas a você reconhecem que tem algo de Deus dentro de você, que os seus familiares param para te ouvir quando você abre a boca, porque tem algo dentro de você. Mas nós precisamos renovar nossa mente. Os nossos pensamentos ainda são velhos, a nossa mente é muito influenciada por conceitos naturais, de homens naturais, mas que o Senhor levante uma igreja de homens e mulheres que são cheios da palavra, que tem um testemunho da palavra na mente, que a mente dele é renovada, que ele não pensa em termos de derrota, que ele pensa em termos de vitória, que ele não pensa em termos de fracasso, que ele pensa em termos, de conquistas, de avanço, de multiplicação, que é alguém que entra em concordância com Deus. Deixa eu te falar, você precisa entrar em concordância com Deus na sua forma de pensar, entrar em concordância com Deus. O que Deus está pensando a meu respeito? O que Deus está pensando ao meu respeito? O que Deus está pensando a respeito da minha família, dos meus filhos? O que o Senhor está pensando? Eu quero saber o que o Senhor pensa ao meu respeito. A cada manhã eu preciso acordar cheio dessa expectativa de que coisas boas vão acontecer. Quando a minha mente não é renovada, eu tenho pensamentos de derrota, pensamentos de suicídio, pensamentos de morte, de prejuízo. Tem gente que ele entra no carro, nossa, não vai acontecer alguma coisa comigo. Precisa ter a mente renovada. Você está pensando em coisas boas, está pensando, em ser surpreendido, em dizer: Senhor, obrigado pela tua bondade, mas há um desejo no meu coração de que o Senhor tem mais para fazer na minha vida nesses dias. O Senhor tem mais para fazer na minha vida. Nós precisamos renovar a nossa mente e pegar a Bíblia. Quando você for ler a Bíblia, tem que declarar antes de você ler a Bíblia: aqui está escrito tudo que diz que eu sou.
aqui está escrito tudo que diz que eu tenho, e aqui está escrito tudo o que diz o que eu posso. Quando eu renovo a minha mente, eu estou preparando para um futuro cheio de expectativa, de coisas grandes, de coisas poderosas em nós e através de nós. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: pensai nas coisas lá do alto. Olha o que esse texto diz, Colossenses 3, 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A palavra pensar no grego é pronel. O que significa pronel? Sentir, ter uma opinião. Olha para cá, isso aqui vai servir para muita pessoa aqui, muitas pessoas. A palavra pronel significa ter um pensamento positivo ao meu respeito. Você pensa positivo ao seu respeito? Nós precisamos mudar a imagem que temos ao nosso respeito. Tem muitas pessoas que têm uma imagem ruim de si. Lá na igreja que eu estou à frente, há um tempo atrás uma irmã fez um bolo para mim. Lá eu só ganho presente de comida. Ninguém nunca me deu um iPhone, um carro, só me dá bolo, que eu acho que eles acham que eu estou muito magro, mas vou ter que engordar esse pastor. E aí uma irmã, claro, eu recebi, e eu lembrei do texto, né? Falei, vou ser fiel no pouco, que eu vou chegar a hora de ganhar carro, ganhar outras coisas, mas estamos ganhando bolo de fubá, aleluia, aleluia. E ela levou o bolo, aí na hora ela levou 2 bolos, um bolo de fubá e um mané pelado. Eu amo esse mané pelado. E ele estava quente, que estava até um pouco transpirando assim a tampa. Aí eu falei, nó, deve estar gostoso. Ela falou assim, não sei, eu acho que não está bom. Eu falei, então não vou comer. Eu decidi que se for para engordar tem que ser com coisa boa, não vou engordar com coisa que não presta. Ela assustou. Ela disse, não pastor, mas peraí. Eu falei, não vou comer, irmã, o seu bolo. Na verdade eu queria só ajudar ela a mudar a sua forma de pensar. Muitas pessoas fazem coisas muito boas, excelentes, mas nunca atribui que você é bom naquilo que você faz. Você sempre está atribuindo coisas boas ao outro, sempre está chamando o outro de fera, sempre está atribuindo coisas de valor ao outro. Presta atenção, e você? E o que você é bom naquilo que você faz? Tá aí, mas eu não acho que não ficou bom não. É bom. Cada vez que você fala que algo é bom, cada vez você faz algo melhor. Não quer dizer que você chegou no teto, você pode fazer algo ainda melhor. Eu tenho um rapaz que está trabalhando comigo agora, está me ajudando, ele está fazendo uns vídeos e algumas imagens. Eu tenho ensinado isso para ele, porque ele faz algo e fica bom, só que pode melhorar, é óbvio. Mas o que ele diz? Não sei. Eu falei assim, deixa eu te falar, ficou muito bom. Agora, vai lá e olha para essa arte e fala, uau, obrigado Senhor pela sabedoria que eu tenho, pela graça de poder ver coisas, mas Deus, me mostra mais, me dá mais habilidade ainda. Pega Isaías 52, dentro daquilo que você faz, seja uma arte, um vídeo, se é bom para editar vídeo, Senhor, alarga o espaço da minha influência para editar vídeos, Senhor, alarga o espaço aqui da minha conta para influenciar mais pessoas. E cada vez que você fala, eu sou bom nisso, obrigado Senhor porque o Senhor me deu, obrigado porque o Senhor tem me dado a graça, mais coisas você vai fazer. A Bíblia diz, ao que tem se lhe dará mais e mais, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você precisa atribuir valor no que você faz, você precisa atribuir valor naquilo que você tem, você precisa atribuir valor nas coisas que você está fazendo, nas coisas que você está operando. Você precisa atribuir valor. Tem muita gente que parece só atribui valor um do outro. Eles vivem uma fantasia por causa de rede social. Nossa, a vida, e parece que quer imitar, ter a vida desse ou daquele outro. Deixa eu te falar, tenha alegria com a vida que você tem. Viva a alegria hoje, a satisfação hoje. Muda a sua forma de pensar. Terceira coisa, muda a sua forma de pensar em relação a você
E a terceira e a mais importante, olha para mim, mude a sua forma de pensar em relação a Deus. Você não espera receber coisas de quem você não tem uma mentalidade e uma visão boa dele. O meu pai, ele trabalhava, um tempo atrás ele trabalhou, não, na verdade muitos anos, ele trabalhava em Brasília, e ele chegava, e ele, às vezes sempre trazia para nós uma lembrancinha, e eu e meus dois irmãos, sempre tínhamos expectativas na recepção, porque ia ter alguma coisa. Mas teve uma coisa interessante, teve um dia que eu fiquei de recuperação na escola, não conte isso para ninguém. E aí, foi muito vergonhoso, e meu pai tinha um lema: eu vou trabalhar, vocês vão estudar, mas se tiver problema lá, você vai apanhar. E naquele dia, quando foi 6h30, 7 horas, eu lembro até hoje, me deu um sono, e eu tentei dormir, mas não conseguia dormir. Por que eu não conseguia dormir? Porque eu ficava com a expectativa, meu pai vai chegar e ele vai me disciplinar. Mas meus dois irmãos estavam com expectativa boa. Por quê? Porque eles estavam esperando receber presente e não disciplina como eu. E aí, meu pai chegou fazendo barulho, que o sapato dele fazia barulho, sapato social. Meus dois irmãos o receberam e ele perguntou: cadê o Francisco? Eu estava ouvindo tudo lá no quarto, supostamente dormindo. E aí meu pai falou, apesar que ele demorou para converter, mas eu acho que ele recebeu um dom antes de converter, é o dom de descobrir mentira. Ele tinha um detector, ele descobria a mentira. Aí ele falou assim: tem algo de errado, o que aconteceu? Não sei, está cansado. Aí ele levantou, foi lá, acendeu a luz e falou: levanta, o que aconteceu? Não, pai, apaga aí, eu estou com sono. E aí até hoje eu carrego as marcas aqui no meu corpo, estou brincando. Não chegou nesse nível não, mas apanhei. Presta atenção, 2 filhos tinham uma expectativa de receber algo, e o outro tinha uma expectativa de receber outra coisa. Deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui é muito sério. Qual que é o seu pensamento em relação a Deus? O que você pensa acerca de Deus? Você pensa que Ele pode te dar coisas que não foi você que plantou? Outros trabalharam e você vai entrar no trabalho deles? Você crê que Ele pode surpreender? Talvez eu estou vendo muitos jovens aqui, futuramente vocês vão casar. Você crê que Ele pode surpreender de uma maneira assim assustadora? Cuidar de você de uma forma assim poderosa? Se você for olhar na internet, tem muita gente pregando, principalmente de um assunto chamado arrependimento. Mas eu vou te falar, não é arrogância não. A maior parte dos pregadores que falam sobre arrependimento, eles pregam de forma errada. Eles não sabem o que significa arrependimento. Originalmente, arrependimento significa metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança na forma de pensar. Mas mudança na forma de pensar em relação a Deus. É porque você está achando que Ele vem com juízo, mas Ele na verdade está vindo com você para liberar sobre você perdão. Deus não quer liberar juízo sobre você. Deus na verdade já liberou, e Ele está disposto a liberar perdão sobre você. Hoje eu estava almoçando com a minha família, e eu estava falando para os meus filhos, porque ele está evangelizando um menino, e a gente estava conversando uma coisa. Eu falei: olha, vou falar uma coisa muito séria para vocês. Sabe por que nós temos que pregar para as pessoas? Porque hoje Jesus, Ele é o advogado, e como advogado, Ele está disposto a perdoá-los. O que diz 1 João 2? Não precisa abrir. Filhinhos, não pequeis. Se todavia você não conseguir pecar, lembra que você tem um advogado. Aqueles que hoje rejeitam Ele como advogado, amanhã eles o terão como juiz. Eu estava explicando isso para o meu filho. Por que temos que pregar o Evangelho? Porque hoje ele é o advogado, mas amanhã
ele vai ser o juiz. Ele assustou assim. Eu falei, ele vai julgar. E no tribunal não existe misericórdia. Então, quando se fala de metanoia, é arrependimento. Eu preciso arrepender sobre a maneira que eu estou pensando sobre Deus. Eu preciso arrepender, mas não pelo ato que eu fiz. Eu preciso arrepender da maneira que eu estou pensando, da forma que eu estou pensando, que Ele vai me tratar. Deus já perdoou todo o seu erro. Diga: todos os meus pecados já foram perdoados. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 1: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É isso? Esse é 2 Coríntios 5,17. Romanos 8, 1: pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga: eu estou em Cristo Jesus. Por isso, sobre mim não há mais culpa e nem condenação. Você não está debaixo de condenação. Por isso, gera uma expectativa de dias bons, gera uma expectativa de coisas boas, gera a expectativa de que o Senhor vai surpreender você. Diga amém sobre isso. Eu preciso ter expectativa de coisas boas. A Bíblia diz que um cego vai até o Senhor, e o Senhor faz uma pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Olha para cá, preste atenção nisso aqui. O Senhor perguntou o que para ele? O que tu queres que eu te faça? O Senhor está perguntando: qual que é a sua expectativa? Eu quero ser curado. O Senhor disse para ele: faz conforme a vossa fé. Olha para mim, a minha vida vai em direção às minhas expectativas. Por isso que aquele cara gritou mais do que todos os outros. Aí ele não sabia onde Jesus estava, e ele percebeu algo: se eu não consigo chegar até Ele, mas a minha voz chega. E ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diz a Bíblia que Jesus parou e mandou chamá-lo. E a Bíblia diz então que os caras chegam para ele e falou: tem de bom ânimo, o mestre te chama. E ele foi, lançando sobre si a capa, ele foi. E ele chega até Jesus, e Jesus para até ele e pergunta: o que tu queres que eu te faça? Esse cara falou: eu quero ver. Sabe de uma coisa? A Bíblia registra essa história da cura do cego de Jericó, mas tinha uma multidão perto dele. Por que a Bíblia fala que ele foi curado? Porque ele era cheio de expectativa. Ele era cheio de expectativa. Nós precisamos ter expectativas. Você precisa ter expectativa. Eu vim aqui hoje falar para você: o que move você, principalmente você que é jovem, o que move você para quem? Coisas grandes, para quem? Coisas maiores. O que move você é expectativa. Quando Jesus esteve aqui, Ele lançava expectativa o tempo todo no coração dos discípulos. Vocês creram nisso? Vocês creram nisso? Coisas maiores vocês verão. Coloca para mim João 14, versículo 12. Vê se não é isso. O Senhor não estava nutrindo eles com expectativa. João 14, 12 diz o que? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e obras ainda maiores. O que o Senhor estava nutrindo eles? Estava alimentando eles? A expectativa. Se vocês creem em mim, vocês vão fazer o que eu faço, e obras ainda maiores. O Senhor estava alimentando as expectativas nele, alimentando as expectativas. Olha para cá, por favor. Eu insisto com você nessa noite. Quais são suas expectativas? Pelo que você está esperando nesses dias? Pelo que você está crendo nesses dias? Pelo que você está almejando nesses dias? Renove a sua expectativa de coisas grandes. Pelo amor de Deus. Tem alguns irmãos que assim, nossa, me dá uma tristeza profunda. Você conversa com eles, é um desânimo, uma apatia. Até o jeito dele assim nas reuniões, das coisas, parece que ele está assim, ó. Não é a síndrome de Martim da Vila: deixa a vida me levar, vida eu. Que miséria.
Deus tem um manancial. Deus quer fazer algo poderoso na sua vida financeira. Deus quer multiplicar seus recursos. Deus quer que você avance. Deus quer curar pessoas através das suas mãos. Pessoas são salvas através de você. Gere expectativa de coisas grandes. Segunda coisa, segundo princípio importante para viver uma vida cheia de expectativa. Primeiro, mude sua forma de pensar. Segundo, remova as limitações que você mesmo estabeleceu. Vou repetir: remova as limitações que você mesmo estabeleceu. Você quer avançar? Remove as limitações. Que limitações? Que você estabeleceu, seus pais estabeleceram talvez, sem maldade. Professor em sala de aula, talvez alguém falou para você que você não consegue. Quem disse? Sabe, eu creio, pastor Fabiano, que a nossa geração, eu estou preparando uma palavra sobre isso, a nossa geração de liderança tem que ser uma geração conhecida como a geração que vai remover, que vai destruir, acabar com essas limitações, mas vai ser a geração que vai quebrar paradigmas. Tem muitos paradigmas. Conta-se uma história verídica. Eu já estou passando para a parte final já. Conta uma história verídica. Presta atenção aqui, olha para cá, isso aqui é importante. Um rapaz casou, e aí logo depois a esposa, ele gostava muito de frango, e a esposa dele fez um frango para ele, mas ele gostava que a casa dele, a mãe dele fazia os pedaços grandes. E nesse dia a mulher dele fez o frango, mas tudo cortado, tudo picado. Aí ele comeu e chegou para a esposa dele e falou assim: está muito bom, só queria te fazer uma pergunta. Por que você corta o frango tudo em pedacinho pequeno desse jeito? Na minha casa eu era acostumado a comer a coxa toda assim. Aí ele falou assim: não, é porque eu aprendi assim com a minha mãe que me ensinou. Aí ele estava um dia no almoço em família e perguntou: sogra, me responde uma coisa, por que eu fui perguntar para, tal, falou o nome da esposa dele, e aí ela me disse que aprendeu com a senhora. Por que vocês fazem frango assim? Aí ela falou assim: você quer saber? Eu aprendi com a minha mãe, com a avó dela. A avó dela era viva, graças a Deus. Ele perguntou para ela, falou assim: por que a senhora faz frango assim? Eu fui perguntar, nem sua neta sabe, nem sua filha. Ela falou: não, é o seguinte, quando nós vivíamos, nos tempos mais antigos, as panelas eram muito pequenas e tinha muita gente para comer. Se não cortasse, quebrasse nos pedaços, não ia sobrar para outro. Então por isso que eu fiz desse jeito. Aí sabe o que acontece? Uma geração foi repetindo o que a outra geração fez, o que a outra geração fez e o que a outra geração fez. Ninguém quebrou o paradigma. Muitas limitações que você está dizendo hoje que você não consegue, foi você que estabeleceu. Quem falou que você não pode? Quem disse? Quem falou? Está dentro de você uma semente de grandeza, está dentro de você uma semente de autoridade, de poder. Coisas poderosas e grandes vão acontecer na sua vida através de você. Muitas pessoas dizem: nossa, mas como que eu vou ser projetado de um lugar desse para o mundo? Talvez. E quem diz que você precisa ir para esse mundo? Talvez o mundo que Deus tem para você é Galileia, é Cafarnaum. Pode sair alguma coisa boa desse lugar? Pode. Agora, tem limitações que estão impedindo você de alcançar o seu potencial. Projeta para mim de novo Isaías 54, versículo 2. Isaías 54, versículo 2. Alonga bem. Olha o que o texto diz. Isaías: alarga o espaço da sua tenda. Olha o que o profeta está dizendo: alarga o espaço da sua tenda, estende-se o todo da tua habitação. E o que o texto diz? E não impeças, Fabão, não impeças. Sabe por que não impeças? Porque vai transbordar para a direita e para a esquerda. O Senhor estava dizendo assim, só tem um que pode impedir o transbordar na sua vida, só você mesmo, só você que coloca as limitações. Eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro.
quebra hoje essas limitações da sua vida e avança para o alvo, declarando: esse será o meu ano, será um ano de multiplicação, de crescimento. Você é capaz de andar no carro que você quer andar, você vai ser capaz de morar na casa que você quer morar, você vai ter o ministério que você quer ter. Não coloca limites, não estabeleça limites. Deus falou para o povo de Israel: vocês vão entrar nessa terra, essa terra manda leite e mel. Os caras colocaram limites: o gigante é grande demais, não posso, somos como gafanhotos. Olha para mim, Israel não foi derrotado por inimigo, Israel foi derrotado pelas suas palavras, pelos seus limites que eles estabeleceram. Remova os limites que você estabeleceu. Diz que um homem estava pescando uma vez e ele estava pegando muito peixe, tal. E aí ele tinha uma espécie de uma régua. Cada peixe que ele pegava, ele colocava, ele media o peixe. Dependendo do tamanho do peixe, ele devolvia para a água. Dependendo do tamanho do peixe, ele colocava lá na caixa dele. Outros camaradas ficaram assim meio curiosos e falou: vou perguntar para ele. Chegou para ele e falou assim: cara, responde para nós aqui. Alguns peixes você coloca aqui, outros você devolve para a água. Tipo assim, é alguma parada com o meio ambiente, com ecologia, alguma coisa aí que você está, né? Piracema, alguma coisa. Ele: não, é porque é o seguinte, lá em casa eu tenho uma frigideira desse tamanho. Se eu colocar um peixe maior, não cabe dentro da frigideira. Não é melhor comprar outra frigideira? Não é melhor você vender esse peixão que você pegou e comprar uma frigideira maior? Alguns estão rindo aqui. Quem sabe não é hora de você trocar a sua frigideira? Quem sabe não é hora de você fazer uma nova imagem ao seu respeito e a respeito de Deus? Quem sabe não é hora de você colocar não somente essa semente, mas gerar essa imagem, expectativa de que esse pode ser o seu ano de restituição de tudo que você perdeu no ano passado, no ano retrasado, ser um ano de restituição na sua vida. Ah, mas eu tentei, eu fui fazer uns negócios e deu errado, eu errei. Você errou, mas Deus não culpa você, Deus não trata segundo os seus erros. Ele é misericordioso, é gracioso. Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas infelizmente, algumas pessoas, embora livres, vivem como aprisionados dos ferrolhos do medo, da incredulidade, da desesperança, criados talvez por elas mesmas, dizendo: não, você não sabe da minha história, eu tive uma família difícil, pastor, eu tive uma situação assim. Pois é, se você teve uma situação difícil, mais uma motivação, mais um fator de motivação para você avançar e declarar que a sua família vai ser diferente, na sua casa vai ser diferente, com você vai ser diferente. Mas tem pessoas que, sabe, ficam preocupados com isso. Não, eu não posso falar, se eu falar e se eu falar errado. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Remova essas críticas. Ninguém começou grande. Tudo aquilo que hoje é grande começou pequeno. Comece. Eu quero estimular vocês jovens, faça vídeos, sabe? Faça vídeos, pregue o evangelho. Ou se você quer fluir em alguma área, flua. Não fica preocupado com a opinião das pessoas. Se liberte da opinião das pessoas. Liberte-se do medo. Se você quer criar algo, crie. Se você acha que aquilo ficou bom, aleluia, maravilhoso. Você vai aprimorar cada vez mais, vai crescer cada vez mais. Mas quantas pessoas deixam de fazer as coisas aprisionadas no medo, aprisionadas na opinião das pessoas, aprisionadas em limites que você mesmo estabeleceu? Tem gente que colocou um limite: eu posso ir só até aqui, meu ministério só vai até aqui, eu não posso. Eu quero declarar que em nome de Jesus essas limitações serão removidas. Você vai avançar. Para onde você vai? Aonde Deus tiver para você ir. Deus vai abrir portas. Se não tiver uma porta, Ele vai criar um caminho, e Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou imaginamos ou pensamos. Isso que Ele vai fazer. Mas a palavra do Senhor diz que Ele opera em nós o querer e o realizar.
Você sabe, algumas pessoas talvez estão aqui hoje e não estão acreditando que o que eu estou falando é verdade. Pastor, mas parece que é tão simples assim. Olha para cá. E se eu disser para você que Deus já disse sim para você? E se eu disser que Deus já disse sim para esse projeto que está dentro de você? E se eu disser que Deus já disse sim para esse negócio que está dentro de você? Saia dessa prisão que você mesmo se acorrentou. Se liberte da opinião das pessoas. Seja livre. E se alguém não gostar? Pouco preocupado com isso. Vamos avançar, vamos, ter um monte que gosta. Vamos para esses. Tem produto para todos. Tem público para todos. Tem talvez muitas pessoas esperando você lá. Talvez Deus já colocou algo dentro de você para alcançar outras pessoas. Mas por causa das limitações que você mesmo estabeleceu, você às vezes se colocando, sabe, já entra na situação pedindo desculpa, querendo, obrigado pela oportunidade de estar aqui, nem mereço, já se desculpando. Não, quando te der uma oportunidade, assume e diz: chegou meu tempo, chegou minha hora, esse é meu dia, o Senhor me levantou, foi para esse tempo que eu fui estabelecido. Isso parece meio arrogante. Não, isso parece alguém que conhece a sua identidade em Cristo. Põe para mim 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. O irmão que toca o violão, pode subir aqui. O irmão tinha falado, de alguém que toca. Pode subir aqui, por favor. Vamos ler esse texto juntos? Vamos ler esse texto juntos, gente? Vamos lá? O pessoal está comigo aqui? Vamos ler esse texto juntos? Vamos lá? Esse texto é para você. Vamos lá? Quantos estão comigo nessa noite? Quantos estão comigo nessa noite? Vamos lá então, eu vou contar até 3, nós vamos ler esse texto juntos. Mas vai ser um negócio bonito e poderoso. Você vai ver que isso tem poder. Vamos lá? 1, 2, 3. Porque quantas são? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o quê? E você precisa aprender a entrar em concordância com Deus. Deus já disse sim. E você diz amém. Amém. Eu sou um homem abençoado. Amém, eu sou frutífero. Amém, onde eu chego, a glória de Deus chega. Amém, eu sou como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Tudo quanto faz vai prosperar. Teve um irmão, um discipulador, ele é discipulador, o cara estava todo arrebentado, assim, cheio de prisões na mente, aquela coisa. Foi conversar comigo um dia, todo, sabe, aquele espírito de ferocidade, aquela coisa, porque a mulher dele ganhava mais do que ele, e ele não conseguia firmar num trabalho, numa coisa. Aí eu falei para ele o terceiro ponto aqui da minha mensagem. Primeiro, renove sua mente. Segundo, remova as limitações que você mesmo estabeleceu. E terceiro, tenha uma imagem de fé. Eu falei assim para ele: qual que é o quadro de fé que você tem a seu respeito? Qual que é a imagem? A Bíblia, ela é como um quadro cheio de imagens de fé. Eu falei: qual que é o seu quadro? Qual que é o seu quadro? Não sei, pastor. Eu falei: não, essa não é a resposta que eu quero ouvir. Qual é o quadro? Qual que é a imagem que você tem a seu respeito? Eu não sei. Eu falei: eu posso imaginar qual que é a imagem que você tem a seu respeito, de um homem fracassado, aí que vai ficar culpando seu pai eternamente. Eu vou falar uma coisa para você: toda pessoa fracassada, ele culpa alguém, é porque ele é vítima.
Aconteceu isso comigo, porque isso, deixa eu te falar, seu pai fez a escolha dele, agora é hora de você fazer a sua. Eu não posso escolher o que as pessoas fazem comigo, mas eu vou escolher o que eu vou reagir a elas. Sabe por que eu estou indo por esse caminho, pastor? Porque meu pai também era. Pois é, então você é o primeiro cara a correr desse caminho. Se você está vendo que seu pai vai nele, você está indo para o mesmo que ele. Você é no mínimo burro, ignorante, ué. Se você está indo por esse mesmo caminho, claro que você não é. Você tem que ir por outro caminho. Deus tem preparado coisas novas para você. Não é isso que Deus preparou para você. Aí eu falei, qual que é a imagem que você tem a seu respeito? Não, pastor, eu tive problema na minha família, meu pai. Eu falei, olha, o seu pai está na história, está culpando ele. É imagem de fracasso, de desemprego. E minha família, minha mulher ganha mais do que eu, e parece que ela quer mandar em mim. A mãe dele falou, não, pastor, posso explicar? Eu falei, não, deixa ele falar. Aí ele falou da imagem. Eu falei, que tal você colocar uma imagem a partir de hoje ao seu respeito? Eu falei, eu falei para ele, eu posso te dar um quadro, uma imagem ao seu respeito? Ele falou, como assim? Eu peguei e abri minha Bíblia no tablet no Salmo 128, coloca para mim aí, Salmo 128. Virei meu tablet, falei, nós vamos ler juntos isso aí, vou ler no celular, você vai ler no tablet. Olha o que diz o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz é aquele que anda no caminho do Senhor e teme o Senhor. Eu falei, você anda no caminho do Senhor? Ele falou, ando. Você teme ao Senhor? Ele falou, temo. Versículo 2: do trabalho de suas mãos comerás. Eu falei, não é pecado, não é errado, mas você não vai comer do trabalho, do suor do governo. Não é benção comer do governo. Benção é trabalhar e ter para você. Falei assim, ó, não é errado, não é pecado, mas você não vai comer do trabalho, do suor da sua esposa. O dinheiro da sua esposa vai ser um complemento. Você não vai comer, você não vai depender dele, porque a Bíblia está dizendo: o homem que teme o Senhor, que anda nos seus caminhos, ele vai comer do suor que cai do seu rosto. Ele vai suar, e na hora que cada gota de suor que cair, de criatividade, de trabalho, ele vai comer. Do trabalho das suas mãos comerás. Feliz será, e tudo te irá bem. A tua esposa será como uma videira frutífera, um negócio mais lindo. Você vai ter desfrute, você vai desfrutar do seu casamento, porque essas confusões de dinheiro aí traz problema em muitas áreas do casamento. Eu falei, traz ou não traz? Traz. Você vai comer. E os seus filhos como rebentos da oliveira. O texto diz, a roda da sua mesa. Oliveira é que produz azeite. O azeite aponta para unção. Seus filhos vão ser cheios de unção. Sabe o que ele fez? Ele imprimiu várias folhas do Salmo 128, colocou no espelho da casa dele. Ele me disse isso. Colocou na parede do quarto dele, no trabalho dele. Ele pediu alguém para colocar uma imagem no celular, no fundo, no PowerPoint, no computador dele. Todo dia, toda manhã, às vezes à tarde, vinha aquele pensamento: você é fracassado. Ele gerava uma imagem declarando: eu sou esse homem. Esse é o quadro, eu sou esse homem. Eu vou resumir para você a história. Diante de Deus, esse irmão está no meu pé, porque ele quer que eu vá em uma chácara que ele e a mulher dele comprou esses dias. Em 2 anos e meio, a vida do cara mudou, porque ele acreditou: Deus já disse sim para mim, Deus já disse sim para os meus projetos, Deus já disse sim para o meu ministério. Eu vou entrar em concordância com ele. Eu digo amém. Eu sou essa pessoa. Estou removendo todos os limites agora e vou avançar para o alvo. Vou crer no alvo, vou confessar todo dia, vou gerar uma imagem de quem? De que eu sou um homem abençoado. Eu tenho unção, eu tenho autoridade. Onde eu coloco as minhas mãos vai prosperar. Nesta noite eu quero te perguntar:
Qual que é a imagem que você tem a seu respeito? Qual que é o quadro que você tem a seu respeito? Qual é o quadro que você tem a seu respeito? Como que é seu nome? Cássio. Vou usar o Cássio como exemplo aqui, permita-me. Manter a distância, né, Cássio? Qual que é a imagem que você tem a seu respeito? Deus leva isso muito a sério. Deus leva isso muito a sério. Eu termino falando disso. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O Senhor diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Antes que você fosse gerado na madre, eu te consagrei, eu te constituí profeta das nações. Qual que era a imagem que Deus tinha dele antes dele nascer? Que ele era? Mas qual que era a imagem que o profeta tinha dele? Versículo 6. Vocês estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Está claro para você? Ninguém aqui levantou a mão, me ajuda aí, por favor. Valeu. Obrigado. Deus tinha uma imagem do profeta, mas qual que era a imagem que ele tinha dele? Versículo 6. Então disse eu: de mim, eu sou essa pessoa que o Senhor vai usar para isso? O que o profeta disse? Versículo 6. Então disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de limites que ele mesmo estabeleceu. Não entrou em concordância com Deus. Olha o versículo 7. Mas o Senhor me disse: profeta, posso pedir um favor para você? Para de falar, não digas mais, não passo de uma criança. Olha para mim aqui, por favor. O Senhor está dizendo: não diga mais que você não consegue, que você não é capaz, que você não pode. Não diga mais isso. Não diga mais. Não diga mais isso. Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a que eu enviar, irás, e tudo quanto eu mandar falar, falarás. Versículo 8: não temas diante dele, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Não temas, não fica falando, não se diminua, não tema diante das pessoas. Para com isso, para de ficar se diminuindo, para de ficar dando declaração de derrota. Eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Versículo 9, agora isso aqui é poderoso. Eis que depois o Senhor estendeu e tocou minha boca. Aonde que o Senhor tocou? Sabe por que o Senhor tocou na boca? Porque na sua boca tem um milagre. Mas se na sua boca não for liberado palavra de vida, vai ter morte. Por isso que o Senhor está tocando na boca. O Senhor está tocando na sua boca hoje para mudar suas palavras, para mudar a imagem e para mudar suas palavras. Quando você muda a imagem, você muda também as suas palavras. Você tem que ter um falar positivo, um falar de fé, um falar de autoridade, um proclamar, sabe, um proclamar e um declarar. Coisas vão acontecer, milagres vão acontecer. Não tema diante deles. Eu finalizo contando para você 2 testemunhos para edificar a sua fé. Eu estou morando numa casa hoje. Quando eu mudei para lá, antes de mudar, na verdade, a mulher me apresentou a casa, e o valor era tão barato que eu estava louco para fechar o aluguel dessa casa. Eu aluguei uma casa que eu tenho, falei: vou morar nesse lugar melhor e vou pagar a diferença e vou morar lá. E quando eu cheguei, a mulher falou, mostrou a casa. Eu falei: meu Deus, que casa bonita. Tudo mobiliado. Vou mudar igual o rico, vou levar só roupa e televisão, o resto tem tudo na casa.
Eu falei, por um lado é bom, mas quando eu for mudar de lá vai estar problema, que eu tenho que comprar tudo de novo. Mas tudo bem, vamos viver cada dia o seu próprio bem, o seu próprio mal. E a mulher falou assim, ó, só tem um problema. O vizinho aqui, ele faz festa de arromba. O condomínio já processou ele tem uns 3 processos, mas ele tem muito dinheiro, então ele não respeita ninguém. A mulher falou. Inclusive o proprietário aqui era dono dessa casa, comprou, tinha um filho especial, mudou porque não aguentava ele, tem um processo na justiça. Aí eu falei para minha mulher, eu topo por esse preço, uma festinha de vez em quando, não faz mal não, não para nós, mas para eles. De madrugada assim, às vezes a gente faz uma vigília, que tal? Ela, não, vamos embora. Eu falei, tá bom, é disso que eu preciso. E nós mudamos. E começamos a morar lá, e primeiro dia, maravilha. Só que presta atenção, tem gente que começa a festa 8 horas, 9 horas. Ele não, ele começava a festa 3 da manhã. 3 da manhã chegavam os convidados. Mas o cara, ele não estava nem aí. Ele é o chamado pobre emergente. Prosperou demais, enricou e trouxe consigo a pobreza junto. Funk, todas essas coisas. Opa, não. Ouça o que você quiser. Trouxe tudo junto com ele. Trouxe tudo. Eu estou brincando, eu não ouvia funk lá não, ouvia outras coisas. E era festa. E aí na primeira festa, mas foi tanta coisa. Na segunda, no outro dia, minha mulher falou, e aí meu bem, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu falei, nós combinamos. Aí sabe o que aconteceu? Liguei um dia na portaria, o porteiro falou, não, nós já fomos lá 6 vezes, não resolve. Aí eu desliguei o telefone, desliguei meu celular. Aí o Espírito falou assim no meu coração, quem é a autoridade aqui? Quem é a autoridade? Quem é que tem a unção? Eu não te estabeleci? Não disse para você, não temas diante deles? E eu comecei a orar. Teve um dia que eu vi o filho dele lá na porta, a criança estava brincando com o uniforme da escola videira. Falei, seu filho estuda na escola videira? Foi, estuda. Coloquei lá, né, as crianças precisam dos caminhos de Deus. Eu falei, crianças, adulto, os pais das crianças. E comecei a conversar com ele. E comecei a falar de Jesus para ele. E comecei a orar com ele. Os meus filhos frequentam a célula hoje, sabe aonde? Na casa dele. Ele casou, tinha casado com uma mulher lá na Espanha. Como é que eu faço com esse negócio de documento? Ele me chamava lá para casa, e eu ficava lá horas na casa dele, ensinando Bíblia, orando, conversando, e eu contava as histórias para ele, assim, às vezes contando história, e ele pegava na Bíblia e conferia, e falava, cara, você conhece demais. Eu falei, você não viu nada ainda, é só o começo, brincadeira, só para motivar ele. E ele ficava assim, aquela coisa, jeitão dele. Aí eu falei, você tem que casar. Não, mas é difícil demais, deixa para lá, eu só ajudo com a mulher. Eu falei, não, você tem que renovar sua mente, nós aqui fazemos isso não. Se você quer batizar, você tem que casar. Aí pagou uma nota para divorciar lá onde ele casou. E aí ele me procurou, ele e a mulher, essa semana, para dizer, queremos te agradecer. Ela tinha medo de ter problema na gravidez, está grávida. Meus filhos têm uma célula na casa dele, e eu liderei por uns 2 meses e meio, uma célula na casa dele. Aí um dia, foi muito, muito bizarro esse exemplo, esse testemunho, que um dia, uma irmã que é lá do portal falou, pastor, eu estou com o pessoal aí no condomínio onde o senhor mora para levar para a célula. O senhor sabe onde tem célula? Eu falei, o meu vizinho tem célula, inclusive eu estou liderando lá. Ela falou, então vou levar lá. Ela chegou, diante de Deus te conto isso, parou na porta de uma casa e me ligou, pastor, não tem ninguém na casa, não tem célula. Eu falei, tem, é na casa do lado. Ela falou, pelo amor de Deus, pastor, na casa daquele cara que faz festa? Eu falei, o senhor abriu uma célula aí? Eu falei, abri. Eu falei, Deus existe mesmo. Eu falei, existe, está aqui, inclusive vem cá para você ver, ele está aqui. Deixa eu falar uma coisa, Deus constituiu você, tem uma semente de autoridade dentro de você. O Senhor vai tocar a sua boca hoje, vai colocar palavras na sua boca, você não vai temer diante deles. Deus já disse sim,
você precisa dizer amém. Eu finalizo dizendo isso para você: é ano de enchermos de expectativa, de coisas maravilhosas, de prosperidade, de favor, de crescimento, de multiplicação, sabe? É ano das coisas começarem a acontecer. Você tem aquilo que você fala. Fabiano, deixa eu te dar um testemunho, o último. Nós fomos impedidos de fazer encontro, e eu estava esses dias orando ao Senhor, dizendo: Deus, líderes vê solução onde outros têm problema. Como é que eu vou fazer, Senhor, para nós crescermos? O Senhor disse para mim: faz apelo nos cultos. Então disse eu, Eduardo: eu não sou evangelista. O Senhor falou: não digas que você não é evangelista. Você tem tudo o que você precisa. Você tem a unção dos santos. 1 João diz isso. E não precisa que ninguém te ensine sobre nada, porque essa unção te ensina sobre todas as coisas. Eu falei para os meus pastores: a partir de domingo, se alguém perguntar que dia que é o encontro da Videira Praça da Bíblia, você fala: todo domingo 18 horas tem um encontro com Deus. Começamos no domingo retrasado, 5 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Eu falei para os pastores: não importa qual for o assunto da pregação, se eu for pregar sobre Ofni e Finéias, sobre os crentes de Bereia ou sobre as vacas filisteias, não importa o título da minha pregação, eu vou fazer apelo. Segundo domingo agora, fiz um apelo, 9 pessoas entregaram a sua vida para Jesus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não digas que você não tem, que você não pode. Comece a fazer, comece a mover, comece a falar, porque a unção vai capacitar você sobre todas as coisas. Você não diga que você não tem unção, que você não é evangelista. A unção do evangelista está dentro de você. Não diga que você não é profeta. Há uma unção dentro de você para você profetizar. Não diga essa coisa: eu não tenho um dom de cura. Simplesmente estende as mãos, porque Deus vai curar você. Fique em pé onde você está. Eu quero que nós oremos agora. Levante as suas mãos. Queria que o pessoal do louvor subisse aqui agora. Oh, xarakalabashiri kalabahasiri kalabahara barabarabarabas. Eu queria que você levantasse as suas mãos onde você está agora. Eu queria que você enchesse o seu coração de expectativa por esse ano, expectativa por aquilo que o Senhor vai fazer, expectativa de coisas poderosas que vai fluir através da sua vida. Abra sua boca onde você está agora. Existe uma semente dentro de você. Você precisa gerar um quadro agora, uma imagem de quem você é. Uma imagem de quem você é. Uma imagem de quem você é. Uma imagem de quem você é em Deus. Comece a falar dessa imagem. Eu sou essa pessoa. Eu tenho essa imagem. Isso. Eu quero ouvir sua voz agora. Vai falando onde você está.